Bem-vindas, estamos aqui, Nayara, Bárbara, para nós, nessas próximas 1h30, hoje nós vamos esticar mais um pouquinho, para nós falarmos sobre vaidade. Então, quero convidar você a compartilhar, nós vamos esperar alguns minutos aí, que é o tempo das pessoas irem entrando e compartilhando. Você pode, eu vou estar acompanhando aqui os comentários, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode estar colocando aí que nós vamos estar acompanhando e fazendo o possível de responder as suas perguntas. Caso você faça alguma pergunta e a gente não consiga responder, até porque nós não somos donas aqui da verdade, quem é dono da verdade é a palavra, a gente na próxima live traz a sua resposta, mas eu convido você a participar. E também aqueles que desejarem deixar o seu nome, fazer o seu pedido de oração, no final nós vamos estar fazendo uma oração, um clamor por todos aqueles que participam conosco. Então você pode compartilhar, você pode convidar as pessoas a participarem conosco. Bom, é isso. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que nessa noite, está aí na sua casa, ou está trabalhando, ou está em algum local. Hoje nós estamos aqui para ministrar um estudo bíblico. A gente sabe que o estudo bíblico, ele, dependendo do tema, são muitas horas, né? É muito conteúdo de estudo e a gente não consegue passar tudo assim com profundidade. Mas você pode mandar suas dúvidas, você pode escrever os temas que você sugere, que você tem dúvida, você pode dar a sua opinião, nos comentários você pode estar acompanhando aí com a gente, você pode fazer pedido de oração, tá? Você também pode encaminhar por mensagem pra gente, caso você queira conversar alguma coisa, a gente tem a disponibilidade, a escola bíblica de pessoas que podem orar por você, podem estar te fazendo esse acompanhamento. Uma coisa muito importante, que nós estamos fazendo aí para o ano de 2026, a gente tem a perspectiva de ter um local onde você possa entrar para baixar esses estudos. Mas como a gente ainda não tem ele hoje, você pode, através do WhatsApp ou dos comentários, você pode entrar em contato com a gente para solicitar esses estudos bíblicos impressos. Todos os temas que nós trazemos aqui, nós temos o estudo bíblico impresso. E esse material ele é gratuito, tá? Nós não cobramos nenhum valor para te encaminhar ele. A única coisa que nós pedimos é que, da mesma maneira que você está recebendo esse material gratuito, você também passe ele de forma gratuita. Então, esse estudo bíblico você pode ministrar na sua igreja, na sua casa, para a sua família. Você pode utilizar ele como estudo bíblico devocional e a gente encaminha para você através do WhatsApp, através do e-mail, em PDF. E aí você pode estar imprimindo e guardando, ou você pode estar ministrando esses estudos, tá? Você pode entrar em contato conosco de todo e qualquer tema que a gente tem aqui. Você pode solicitar o estudo bíblico impresso e nós estaremos encaminhando para você, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes na live, no contexto da live, nós não conseguimos passar todas as referências bíblicas, nós temos fontes de estudo onde você pode consultar. A escola bíblica ela tem esse planejamento de que você se desenvolva na fé. Então, não é porque a Bárbara está falando ou que a pastora Nayara está falando, é porque a Bíblia diz isso, tem um contexto histórico, tem um contexto, tem links de referências, de fontes, de vários estudiosos, onde você pode confirmar a base bíblica do estudo que nós estamos ministrando. Então, o que a gente procura desenvolver, seja você um novo convertido, se você está aceitando Jesus agora, se você já é um obreiro, se você já tem aí uma caminhada com Cristo, nós queremos incentivar, independente de qual é o degrau que você está, nós queremos incentivar que você tenha essa autonomia de aprender a estudar a Bíblia, porque eu creio que hoje, nos tempos em que nós vivemos de muita informação, a coisa mais preciosa que nós podemos deixar para você é isso, é você aprender a buscar a fonte da informação, você hoje tem muitos vídeos, você tem acesso a muita informação de pessoas que estão falando algo que ela tirou da cabeça dela, é uma opinião dela, é diferente, muitas pessoas pegam a opinião dela
E ela faz daquilo ali uma doutrina, ela faz daquilo ali uma imposição sobre a igreja ou sobre a pessoa que vira um fardo. Às vezes não é aquilo que Deus deixou para nós. E se você não souber filtrar isso, qualquer alimento que venha, qualquer coisa que venha da internet ou das pessoas, você acaba engolindo, você acaba aceitando. Então, o engano, ele é muito perigoso. A falta de discernimento e de sabedoria de você buscar qual é o que a Bíblia diz é muito perigoso se você não souber fazer isso. Então nós queremos o maior legado que acho que a escola bíblica pode deixar para você, que é a nossa frase, né, enraizados na palavra, é você entender e saber você por si só buscar na palavra a fonte da vida eterna para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. E que Deus possa te abençoar, né, neste momento em que nós estaremos aí juntos estudando a palavra, tá bom? E fica aqui o convite para você nos acompanhar nas outras redes também. E queremos desde já te convidar para esse mês de janeiro. Nós iremos fazer um janeiro da sabedoria, que é o janeiro a qual nós iremos todos os dias, até o dia 31, nós vamos estar estudando um capítulo por dia do livro de Provérbios. Então, no mês de janeiro, né, nós vamos ter a live todos os dias no horário das 22, né? Vamos começar mais cedo, a partir de 10 horas da noite. Nós vamos estar reunidos para a gente estudar o livro de Provérbios. Então, vai ser um devocional noturno. E aí eu quero convidar você a já estar se preparando, porque no dia 1º nós já vamos começar. Então, a cada dia nós iremos ler um capítulo por dia, né? O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então ele vai dar certinho o mês de janeiro. E aí nós vamos tirar o mês de janeiro para estar fazendo esse compromisso todos os dias, de nós aprendermos a palavra, trazer ela para os dias de hoje e estudarmos juntos. Então vai ser bênção para a sua vida. Então já fica aqui desde já esse convite para você já ir se programando já, porque no dia 1º nós já vamos começar. Então vamos orar para iniciar o nosso estudo, tá? Você que tem a sua Bíblia, seja qual for a tradução, você pode separar a sua Bíblia, um lápis, um caderno, você pode anotar alguns pontos no qual nós vamos falar, ou você pode acompanhar, porque nós vamos ler para você todas as referências que nós temos, tá? E abaixe sua cabeça por um instante, ore conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de ministrar, Pai, a Tua palavra. Senhor, eu falo hoje, Pai, com as almas que o Senhor trouxe, porque é a Tua poderosa mão, Pai, que vai trazer cada um aonde esse estudo está chegando. Pai, ministra nos nossos corações, abre a nossa mente e os nossos ouvidos, que eles estejam atentos à Tua voz, dada a Tua sabedoria, Pai. Nos ensina, nos esclarece as Tuas escrituras. E repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus neste momento, todo atrapalho, toda distração, tudo aquilo, Pai, que vem tentar fazer com que essa pessoa não entenda ou não queira, Pai, ouvir a Tua palavra, ou mesmo ouvindo, que atrapalhe ela a entender e chegar no coração dela. Pai, nada tem poder diante de Ti. Então é pelo poder do sangue de Jesus que nós declaramos, Pai, que esta live ela é Tua. É a Tua presença que está aqui presente. É o Teu poder, Pai, que alcança e liberta e cura e salva. E seja, meu Deus e meu Pai, como o Senhor determinar, por graça e por misericórdia, porque nós não merecemos, Pai. É pela Tua graça e pela Tua misericórdia que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos iniciar. Hoje é um estudo bíblico a respeito de vaidade, tá? Nós estamos aqui para falar a vaidade, o que a Bíblia fala sobre a vaidade. Qual é a interpretação, o que essa palavra significa, para que você possa entender verdadeiramente o que é a vaidade, da onde vem a sua natureza, aonde vem as consequências dessa vaidade e como você pode se comportar de maneira com que você tente lutar contra isso. Você tente fortalecer o teu espírito para que você possa, de maneira efetiva, no seu coração, ser uma pessoa melhor, assim como Cristo desejou que você fosse, tá? Então nós vamos iniciar em Eclesiastes, tá? Capítulo 1,
versículo 2. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. A definição de vaidade, ela é traduzida no hebraico, ali no Antigo Testamento, pela palavra revel. Ela significa um vazio, uma situação efêmera, que seria algo temporário, algo passageiro. Então, muitos, tendem a colocar a vaidade como ela ser a roupa que você usa, a maquiagem que a mulher usa, os cabelos. Você não pode ser uma mulher vaidosa, que isso, a Bíblia não apoia isso. Então, essa interpretação, ela é uma interpretação errada. Elas são interpretações de versículos isolados, tirados do contexto do que a Bíblia de fato fala sobre a vaidade. Porque muitos pregam a vaidade apenas para a mulher, mas o homem, ele pode ter a vaidade no coração dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vaidade é a futilidade. No grego, ele usa a palavra mataiotes, que é a inutilidade, a futilidade, o vazio, algo que é passageiro na sua vida. A palavra de Deus, ela fala que Deus veio para a nossa alma. De nada Ele quer com o seu corpo, com a vaidade física, com o seu cabelo, com o seu rosto. Para Deus importa como está a sua alma. O que você tem feito para a sua alma, que quando você deita no travesseiro, você não sente a presença de Deus, você não tem paz, você não tem descanso. São as coisas que tomam o seu dia, que são coisas inúteis, que tomam o seu tempo, são coisas que são vazias de Deus, são vazias para o reino de Deus, e ela toma e preenche o seu coração. Então a vaidade, ela vem disso daí. Então, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, a versão da Nova Tradução, ela diz: é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Na versão, essa aqui é a minha Bíblia da ANA, Nova Almeida Atualizada, fala assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, dentro disso, a gente vem para trazer um contexto cultural. O que seria o contexto cultural? No Antigo Testamento, nós temos a sociedade que valorizava o poder, valorizava a riqueza. Era uma época onde tinham reis, tinham juízes, tinham pessoas que, pelo status dele, por quem ele era, qual era a família que ele veio, a origem da família que ele veio, que dizia o que ele era. Então, na época de Salomão, ele vivia essa realidade. Só que ele começa a entender que a vaidade, as coisas que ele tinha, o prata, ouro, as mulheres, o status, o reinado, nada daquilo, conseguiria preencher o que ele precisava dentro da alma dele. Então, quando ele diz vaidade, tudo é vaidade, ou a nova versão que é traduzida como ilusão, é tudo ilusão, é porque todas as coisas que ele tinha, quando ele fosse morrer, aquela pessoa que era pobre, que não tinha nada daquilo, também ia morrer, e nada nenhum dos dois levaria. Então ele começou a ver que aquilo ali era um vazio, aquilo ali era inútil para a vida eterna. E ele entra dentro desse contexto, onde ele tem essa vista de que quando a pessoa coloca a prata, coloca o ouro, coloca o status, coloca aquilo ali em primeiro lugar acima de Deus, a vaidade faz uma idolatria, desenvolve uma idolatria, um orgulho dentro do coração do ser humano que toma o lugar de Deus. E a Bíblia, nos diz, Jesus nos fala que Deus está acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Aí já traz no Novo Testamento isso, a gente tem um meio grego-romano ali, onde Roma está muito forte, que ele traz isso através da busca da glória humana. A história na parte romana, ela vem nos mostrando que eles acreditavam nos deuses, nos status sociais, Nero, aí vem Herodes, vem essa competição de quem tinha um nome maior, quem tinha um status maior. Então a vaidade do Novo Testamento, ela vem dessa busca
por fazer uma história para que as outras pessoas possam lembrar de você. Vem essa competição. Então, nada tem a ver com a mulher vestir uma saia ou vestir uma calça, se você usa brincos ou se você não usa brincos, dentro de tudo isso, tá? Eu vou abrir aqui Provérbios 16, enquanto a Nayara quer fazer algum comentário, Nayara, sobre esse contexto histórico. O interessante de nós olharmos isso é que a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre vaidade, ela está entrelaçada normalmente com idolatria. Então você vê muitas das vezes ali Paulo falar sobre a vaidade dos ídolos pagãos, tudo nesse sentido da inutilidade. Por que vaidade sempre estava entrelaçado com isso? Porque estava mostrando a inutilidade dos deuses pagãos, dos deuses dos ímpios. Então, quando a gente fala de vaidade, nós estamos falando daquilo que é inútil para a alma. Quando a gente lê Eclesiastes primeiro, que ali o Salomão está falando sobre a vaidade, e ele vai falando de o que a alma dele procurou, né? A alma dele procurou todo tipo na sua sabedoria, ele procurou através do vinho, através de construiu tudo que a alma dele desejou, e ele viu que aquilo tudo era vaidade, ou seja, ele chegava a ser enfadonho. Por quê? Porque a alma dele nunca se preenchia, não tinha um limite de saciar. Então, o que é uma vaidade? É tudo aquilo que nós buscamos para saciar a nossa alma. Então, hoje, algumas igrejas nos seus dogmas, ele coloca vaidade como uma questão estética, uma questão de corpo, uma questão de vestimento. E ela se torna uma vaidade a partir do momento em que isso se torna para mim um lugar de preencher a alma. Então, por exemplo, tem mulheres que elas viram escravas do corpo. Elas fazem academia, elas fazem dietas, elas fazem cirurgia para preencher uma situação dentro delas. Isso é a vaidade. A vaidade não é o exercício, é o motivo do que está sendo feito. E não só a questão de estética. A droga, ela pode ser uma vaidade. O vício, ela pode ser uma vaidade. A busca por um casamento, a busca por um relacionamento, a busca por um status, ela pode se tornar uma vaidade, porque a Bíblia determina que tudo aquilo que quer tomar um espaço de preencher, a Bíblia chama de vaidade. E ela diz que tudo isso é em vão. Você pode tentar preencher com tudo que você imaginar, ele vai se tornar enfadonho. Então, nós trazemos esse estudo para nós tirarmos a imagem errada. Por quê? Porque o conhecimento certo é o que liberta. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho vaidade, eu não pinto cabelo, eu obedeço todas as regras de vestimenta da igreja, eu não tenho vaidade. Mas às vezes o seu coração, a vaidade está nos seus filhos, você coloca os seus filhos acima de Deus, você põe a sua esposa acima de Deus, a esposa acima de Deus, o emprego, o carro, os bens. Então isso também é uma vaidade. Tudo aquilo que ocupa o espaço que é para ser de Deus, ele se torna uma vaidade. E se torna enfadonho para você, porque você nunca vai se sentir preenchido na sua vida. Essa interpretação de vaidade, quando você passa a substituir o que é vaidade por essas palavras, por essas palavras que significam a vaidade, que é o vazio, que é a inutilidade, que é a futilidade, que você passa a entender que a vaidade é a intenção do seu coração, é a intenção do porquê você está fazendo aquilo ali, é a sua arrogância, né? Como a Nayara estava falando, às vezes você não tem uma vaidade no cabelo ou na roupa, mas você tem uma arrogância, você tem um preenchimento no seu coração de achar que você tem um esposo top e daquele jeito que todo mundo vê vocês, e você traz aquele sentimento de arrogância, de status, como se não é Deus que está preenchendo você. É o status de ser casado, de ter o seu esposo do seu lado, que te traz uma vaidade de se achar superior às outras pessoas. E isso vai contra o que a Bíblia nos ensina, por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós somos nada, que todos os homens pecaram, que todos nós erramos, que todos nós falhamos. É a mesma coisa a respeito dos seus filhos, é a mesma coisa a respeito do seu trabalho. Se esse trabalho, se essa academia, se aquela pessoa, aquele filho, toma no seu coração esse lugar de você se sentir algo superior por conta dele ou dela, ou dessa situação, ou desse estado social, isso é a vaidade.
É aquilo que tenta preencher o seu vazio. Por quê? Porque isso é inútil. O que preenche o seu vazio verdadeiramente é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é Deus na sua vida. Essas coisas que tentam tomar o lugar, que se tornam uma idolatria, é vaidade por tentarem tomar o lugar de Deus. Porque quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se enche de Deus, menos você sabe que você é, mais humilde você fica, mais consciente você fica de que as pessoas elas vão passar. Às vezes você não vai ter o seu esposo a vida toda, a sua esposa. Às vezes você vai ocorrer uma situação de você perder um filho inesperadamente. Você pode acontecer a situação de você perder um emprego. Então você percebe que essas situações, elas são inúteis por quê? Porque você consegue sobreviver sem elas. Você consegue refazer a sua vida, você consegue mudar a sua caminhada, você consegue ser descartável para o mundo corporativo. Mas quando Deus preenche esse lugar, independente do que aconteça nas circunstâncias, você consegue ver uma esperança, porque a nossa esperança ela é Cristo. Então isso é muito importante quando você entende esse contexto, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 18. E aí eu deixo essa reflexão para você, que o quê? Que o que realmente, né, permanece na sua vida. Aquilo que eu falei, todas as coisas elas são passageiras, né? O que vai permanecer é aquilo que Cristo coloca. Então, o ego, ele pode te afastar de Deus, e isso é a vaidade. É quando o nosso ego nos afasta da presença de Deus. Capítulo 16, versículo 18 diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Na sua versão? Provérbios 16, 18, né? Diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Sim. Então, é isso que nós devemos refletir hoje, que como que o nosso ego, ele pode nos afastar de Deus. E a Bíblia ela falou que isso precede a queda. Não é algo que acontece da noite para o dia. Nós temos muito essa falta de sabedoria, principalmente quando nós estamos há muito tempo na igreja, assim, você tem um ministério de 10, 20, 30 anos, você tem uma segurança, você acha que o inimigo vai vir e vai acontecer algo hoje e amanhã você está caído. Não, ele é muito sutil, ele vai massageando o seu ego, ele vai plantando as situações e acontece uma coisa, segunda coisa, até você pegar uma confiança em si mesmo. E aí quando você vê a situação, você cai dentro de um buraco que você acha que você não pode sair mais. Eu destaco aqui a história de Sansão. Sansão, ele tinha a força, né, através de uma obediência que Deus tinha determinado para ele, e ele foi desobedecendo aos poucos. E ali ele não foi percebendo que o Espírito Santo foi se afastando dele. Ou seja, não foi assim, ele cortou o cabelo e perdeu a força. Ele já vinha perdendo a essência do Espírito Santo. Então, essa queda não é uma queda momentânea. Então, esse é o perigo da vaidade. Porque a vaidade, ela vai tomando espaço e ela vai tirando o espaço que é do Espírito Santo. Porque na nossa vaidade, nós vamos colocando ídolos dentro de nós. Nós vamos colocando pequenos ídolos dentro de nós. A gente coloca um emprego, a gente coloca uma precisão, a gente coloca uma necessidade, a gente coloca uma pessoa, a gente põe um relacionamento, e isso acaba virando um ídolo. E você pode estar se perguntando, como é que isso vira um ídolo? É quando você pensa assim, o que vai ser de mim se isso for tirado? Eu vou morrer, eu não vou conseguir viver, não tem vida. E aí quando a gente olha esse pensamento, isso é o início de uma queda. Isso é o início, porque a Bíblia fala que tudo que tem nessa terra, ele é passageiro. Ele vai ser passageiro. Se você olhar para a sua vida hoje, nós estamos no mês de dezembro, olha de janeiro para cá, quantas vezes você mudou de ideia, quantas coisas você fez, você se arrependeu. Talvez se você pudesse voltar no tempo em janeiro, isso é porque eu estou falando do mesmo ano, estou falando daqui 10 anos atrás, não. Se você voltasse em janeiro e falasse assim, ó, você vai ter a oportunidade de viver esse ano. Tinha muita coisa que você não ia fazer. Tinha muita coisa que você não ia fazer. Então a vaidade, ela vai tomando um espaço e ela vai criando pequenos ídolos dentro de nós. E quem serve a Deus, um dos maiores perigos que eu vejo da vaidade é a vaidade de uma santidade falsa. É uma santidade que não é uma santidade bíblica. E aí eu falo isso porque teve um período da minha vida que eu achava que eu vivia uma santidade, que na verdade ela era uma vaidade, ela não era uma santidade,
Porque eu achava que se eu orasse, se eu jejuasse, se eu passasse o dia todo de jejum, eu era merecedora de alguma coisa. Então eu coloquei aquilo como um ídolo para mim. Eu tinha que viver isso para Deus, e aí eu achava que Deus era obrigado a fazer as coisas. Então isso é um ídolo. Sim. Não é uma santidade, isso era uma vaidade. E por que isso era uma vaidade? Porque a verdadeira santidade, ela te torna humilde, e a vaidade te torna arrogante. Sim. Toda pessoa vaidosa, ela é arrogante. Toda pessoa que ela cultua a si mesmo, ela se torna arrogante. Ela não deixa você se aproximar, ela não deixa as fragilidades dela mostrar. Então, só que toda vaidade, a Bíblia está dizendo que ela é inútil. Qualquer uma que seja, ela é inútil. Ela não preenche, ela não resolve, ela não deixa você viver, porque você acaba vivendo escravo dela. Então Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele falou mesmo que ele tentou preencher isso de todas as formas, com sabedoria, com conhecimento. Ele tentou no vinho, ele tentou nos vários casamentos, nas várias mulheres. Ele construiu tudo o que ele queria construir. Ele teve o ouro que ele queria, ele teve a prata que ele queria. No final ele falou que isso tudo não adiantou nada, que no final das contas ele ia para debaixo da terra, e a pessoa que não teve nada do que ele teve também iria para o mesmo lugar. Teria os dois o mesmo fim. E aí ele pergunta: então que proveito teve isso na terra? Você já perguntou, Senhor, às vezes você trabalha tanto, você trabalhou tanto esse ano, você consumiu o seu tempo trabalhando, você já se perguntou por que você está fazendo isso? Por que você está se desgastando tanto? E às vezes você está deixando de fazer outras coisas para se desgastar em algo que no final, muitas das vezes, não vai preencher o que você quer. Não vai satisfazer a sua alma como quer. Então, isso é uma reflexão para você, para a sua vida, para que esse ano que vai entrar agora, a gente não cometa os mesmos erros e não coloque esses pequenos ídolos. Hoje, nessa vida de correria, ganhar dinheiro está virando uma vaidade para as pessoas. Não uma necessidade de sobrevivência, mas uma vaidade. Por causa disso, as pessoas eles estão se matando praticamente para ter algo que, no final das contas, vai virar uma vaidade. Você recupera, mas você não recupera a saúde, você não recupera tempo, você não recupera a oportunidade de estar reunido em família e tudo. Então, essas pequenas situações de que isso sim é uma verdadeira vaidade, e às vezes nós apontamos vaidade naquilo que não é. E aí a gente cobra uma vaidade do que a Bíblia está dizendo que não é. Se você se cuida, mas isso não se torna um ídolo para você, isso não se torna algo que no final vai ser cobrado de você, então isso não é uma vaidade. Mas você pode não ter uma vaidade física nenhuma, o seu coração está cheio de ídolo, o seu pensamento está cheio de ídolo. É por isso que é necessário nós orarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ele sonda os nossos corações. Se você está com o seu coração cheio de vaidade, peça para Deus limpar. Porque às vezes não é a maquiagem, não é você tirar, porque a maquiagem nós tiramos, tem dermatolante, né, para isso. Mas o coração é só Deus quem limpa. O pensamento é só o Senhor que pode fazer isso. Uma das coisas que você pode observar, Bárbara, como que eu posso observar se dentro de mim eu estou cometendo esse pecado de vaidade, eu estou cometendo isso daí, eu estou vivendo dentro disso daí. Uma das coisas que eu pude observar é quando você começa a falar assim: não, Deus sabe que se tirar isso daqui, eu morro, não vivo sem, entendeu? Não vivo sem meu esposo, não vivo sem os meus filhos, não vivo sem a academia, não vivo se eu não comer isso, se eu não fizer aquilo. Existem coisas muito sutis que começa a dar indícios de vaidade no seu coração, quando você acha assim: olha, Deus sabe que vai começar o novo ano agora, entendeu? Eu vou subir o monte 30 vezes, eu vou jejuar tantas vezes, eu vou vestir essa roupa, entendeu? Eu ando com esse cabelo, por quê? Porque Deus vai fazer, eu mereço, entendeu? Quando eu orar, eu sei que Deus é obrigado a responder isso. Isso é uma vaidade. Quando você acha que, olha, isso jamais vai acontecer, porque o meu pastor é assim, porque o meu marido é assim, sabe? Duvido, isso é impossível de acontecer. Então você bota uma fé, você bota uma devoção, você coloca uma expectativa. Quando a Bíblia me diz que o pastor, o presbítero, o marido, a esposa, o ser humano, ele é fadado ao erro e ao fracasso. Não que ele não tenha Deus na vida dele, mas porque ele tem o direito, porque por ser humano, ele é uma pessoa que peca e que falha, e Deus conhece que ele peca e que ele falha. Então, como você pode, assim, colocar como se... Deixa eu passar essa
pode colocar como se ele fosse algo sujeito e acima de Deus. Porque quando você coloca esse tipo de situação, olha, Deus sabe que o meu filho jamais faria isso, né? Eu não estou falando para você desacreditar na sua família, ou desacreditar no seu pastor, no seu filho, no seu esposo. Mas a sua palavra, ela tem poder. O teu entendimento, quando você determina no mundo espiritual, quando você fala algo, Deus, ele está ouvindo e atento àquilo ali. Você pode falar de maneira diferente. Olha, eu sei que o meu pastor, ele não é perfeito, mas por isso eu vou orar pela vida dele, para que Deus possa manter ele nos caminhos, para que se ele cair, Deus levanta. O meu esposo, ele não é perfeito, ele é um ser humano. Eu estarei orando por ele, pela minha casa, pelo meu filho. Eu não sou uma pessoa perfeita. Você tem que ter, em contrapartida, essa humildade, que é o que vai combater essa tentativa de idolatria no seu coração. Quando você começa a se posicionar e sempre estar vigilante, porque isso é o que a Bíblia diz, que nós devemos estar vigilantes, né? Orai e vigiai. Você tem que estar vigiante todos os dias, fazer essa reflexão no final do dia. Senhor, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. O que hoje eu fiz, quais atitudes eu tomei que colocou, às vezes, alguém no lugar que é teu, Senhor. Tira de mim a vaidade, a idolatria, que eu posso estar fazendo sem perceber. Porque, como eu disse, as coisas, elas são muito sutis antes de chegar e ser muito efetivo. Antes de você perceber, você pode estar fazendo isso não porque você quer fazer, mas de forma involuntária, você está caindo nessa armadilha. E por isso nós buscamos do Espírito Santo, porque ele nos aponta, ele nos constrange os nossos erros e os nossos defeitos, para que nós venhamos nos arrepender. Para que no momento em que vier a prestação de contas com Deus, no momento em que Deus te chamar, você não possa estar devendo isso. Você não possa estar em falta diante de Deus com isso. Deixa eu colocar aqui, a gente leu Provérbios, a gente vai abrir Isaías capítulo 41, versículo 29, tá? Isaías, capítulo 41, versículo 29. Isaías 41, 29? Isso. Nós estamos na área da casa. Por isso que Isaías 41, 29. Eles não são nada, eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Quando ele está falando a respeito da idolatria, né, dos ídolos. Na minha tradução diz assim: eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Como foi falado no início, né? A vaidade, ela sempre é entrelaçada com idolatria. E tudo o que vem de idolatria é isso, não são nada, não tem imagem, são imagens de fundição, ou seja, são coisas feitas pela mão do homem e que são vazios de si. Tudo aquilo que é vaidade, ele é vazio, ele não é palpável. Então, quando nós deixamos que a vaidade entre no nosso coração, ela é vazia, ela nunca vai preencher. E ela é enganosa porque às vezes nós achamos que estamos sendo preenchidos. As pessoas que usam drogas ou que têm algum tipo de vício, inicialmente, ela acha que está sendo preenchida. Ela acha que aquele vazio dela, aquele problema está sendo resolvido. Só que aí aquilo ali se torna um buraco tão profundo, vai se tornando um buraco, né? Um buraco vai chamando outro, e aí a pessoa começa numa droga, daqui a pouco ela vai passando por uma mais pesada. Por quê? Porque é um poço que ele não tem fundo. E vai ficando pior. Então toda vaidade, ela é um vazio que ela vai te puxando. É por isso que para você ser livre disso, você tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Porque coisa fácil eu chegar para você e falar assim, a sua vaidade é o brinco você tira. Mas e as coisas do coração? Jesus, quando estava com seus discípulos, uma pessoa chegou e questionou Jesus, falou assim, olha, Pedro ainda tem a espada, anda com você há 3 anos, por que você não manda ele tirar? Ele poderia, porque não tinha necessidade de Pedro andar com uma faca. A espada era para quando ele estava ainda trabalhando como pescador, para cortar ali a rede se fosse preciso.
Então, para quê? Aí, o que Jesus fala? O que adianta eu pedir para ele tirar da bainha, da roupa, se ele não tira do coração? Então, a raiz da vaidade, ela não está no corpo, ela está no coração. É por isso que é importante de nós vermos a intenção. Tem pessoas que eles estão em relacionamentos que você pensa assim, por que a pessoa não sai desse relacionamento? Está sofrendo, tá quase se matando, por que a pessoa não sai? Quando você vai ver a raiz do problema, a pessoa se sente tão na necessidade de estar naquilo ali, de ser preenchido por aquilo ali, por um relacionamento, por uma pessoa, que aquilo ali vira uma idolatria. Só que toda idolatria ela é vã, ela é inútil, ela se torna inútil porque ela não resolve o problema primário. E qual é o problema primário? É de você preencher a alma. Nós tivemos a nossa última live falando sobre a alma. Como a alma é importante? Porque a vaidade ela vem exatamente para um preenchimento de algo que é da alma. E às vezes a gente faz no corpo, a gente faz no pensamento, mas a gente quer preencher a alma. As pessoas que têm compulsão, que sofrem por uma situação, elas querem preencher alguma coisa. Todo ser humano ele quer algo. Ele deseja algo, ele está fazendo aquela situação por alguma coisa. Então, tem um fim, tem um objetivo. E o objetivo da vaidade é tomar um espaço que é de Deus. Por isso que ela é inútil. Eu vou deixar algo de reflexão para vocês. Em Gênesis, capítulo 24, versículo 22. Gênesis, capítulo 24, versículo 22. A minha tradução fala bem assim, ó. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Quando o servo, vai buscar a Rebeca para casar com Isaac, que são aí os nossos patriarcas, ele presenteia a Rebeca com uma argola de nariz, com um brinco e 2 pulseiras. Ela aceitar aquele presente era ela estar aceitando se casar com Isaac, se tornar noiva, ir até Isaac, quando ele faz a proposta e tudo, quando ela dá água de beber para os camelos. Então, o que eu quero trazer é esse versículo para a sua reflexão, tá? É onde você pode buscar referências históricas, você pode buscar a referência bíblica, também de especialistas como Rodrigo Silva, como a Aline, que faz junto com ele o percurso lá em Israel. Culturalmente, as mulheres elas tinham piercings, na cultura judaica até hoje tem vários brincos, piercings no nariz, pingentes, elas se ornamentam. Então, isso é uma questão cultural brasileira. Na cultura brasileira cristã, foi trazido para as mulheres brasileiras de que você não pode usar brinco, de que você não pode usar piercing, que você não pode colocar nenhum ornamento, porque seria proibido pela palavra de Deus, pela Bíblia, ou proibido por Deus. Então, o que eu quero esclarecer esse ponto para você? Não se culpe, a menos que seja Deus que tenha te pedido isso. No caso, a gente tem um exemplo aqui, que a própria pastora Nayara, foi algo que foi pedido por Deus para ela não utilizar brinco nas orelhas. Então, foi algo que Deus mostrou em oração, pessoas de oração, não furaram a minha orelha. Foi falado para que ela não furasse a orelha em voto com Deus. Isso não quer dizer que todas as mulheres não podem usar brincos. Isso é algo pessoal dela. Isso é algo que foi pedido para ela. Dentro da Bíblia, aí vem a história dos patriarcas, a Rebeca, como outras também, como a cultura no exterior, ela não proíbe isso. Muito pelo contrário, você pode fazer, desde que isso não seja um pacto específico, onde você está fazendo um pacto com algo, ou com algum espírito, ou com alguma coisa, desde que isso não seja para a vaidade, para que você crie um status ou coloque isso como uma idolatria no seu coração.
Você está colocando um brinco para que você se sinta melhor, ou para que você se sinta bonita, ou para que o seu esposo, né, acha bonito e você quer colocar? Porque aí eu deixo esse versículo, né, que o corpo do homem ele é da mulher e da mulher do homem. Às vezes nós estamos seguindo uma questão cultural da igreja brasileira, uma doutrina, um dogma cultural, mas às vezes você está quebrando a aliança com o seu marido. Às vezes o seu marido, ele acha uma roupa bonita, um brinco bonito, uma pulseira, ele quer te dar um colar bonito, e às vezes por doutrina, por dogma, algo que não foi Deus que pediu, você deixa de fazer aquilo e você está quebrando uma aliança com o seu marido. Porque você tem que se vestir para ele, o seu corpo é dele, algo que agrade a ele. Às vezes ele gosta de um vestido, de um macacão, de um brinco, de uma pulseira, de um enfeite no cabelo. E às vezes você está deixando esse vínculo no seu casamento ser quebrado por uma coisa tão enraizada que é a doutrina brasileira, que é a cultura brasileira, que é a doutrina cristã brasileira, que não está na Bíblia. Por isso é importante que você faça essa diferenciação. O que está na Bíblia, o que foi pedido por Deus, né? Ame Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, tenha uma conduta mansa, não xingue as pessoas, né? Não brigue, não seja uma mulher briguenta. E isso é importante porque nós não estamos falando para você desobedecer às regras, não. Os dogmas das igrejas, elas existem, e se você está numa congregação, você obedece. O que nós estamos falando é para você refletir o motivo delas. O motivo, porque tem motivos que são históricos, tem motivo que é cultural. Tudo que nós vestimos e colocamos passa uma mensagem. Qual é a mensagem que você vai passar com essa roupa? Qual é a mensagem que você vai passar com esse corte? Então, tudo é uma mensagem. E a Bíblia diz que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Então, se você está fazendo algo que não é para a glória de Deus, não faça. Então, às vezes, você está com uma roupa decente, mas o seu comportamento não é decente. Então, ele não está sendo para a glória de Deus. Nós somos um conjunto. Nós somos um conjunto. Então, o perigo da vaidade é exatamente isso. É você falar, não, eu não uso isso, entendeu? Eu não uso isso e isso me torna uma pessoa melhor, porque eu não uso isso. Eu sou melhor do que aquela outra pessoa porque eu não faço isso. Então, esse é o perigo da vaidade, porque a vaidade, ela te torna melhor. Ela acha que você é melhor. Isso tudo é inútil. Isso tudo é inútil. Então, se você se arruma para a glória de Deus, se arruma para o seu esposo, se arruma para você se sentir bem. A Bíblia diz que a gente tem que se vestir de uma forma modesta. A Bíblia não diz que pano que você deve usar. Ele diz que tem que ser modesto. Então, tudo que você for fazer tem que ser modesto. Quando a Bíblia diz, né, nas cartas que não use muitas coisas penduricárias, por quê? Porque para você não chamar a atenção, no sentido de que você não se vangloriar. Porque nas cartas de Paulo ali, as mulheres usavam os brincos e tudo para mostrar o ouro, para mostrar que eram bem-sucedidas. Isso é uma vaidade, quando a gente se arruma para mostrar para o outro que tem status, né? Eu sou uma pessoa que ostento. Isso é pecado. Você ostentar, você demonstrar, você se mostrar para ostentar e acabar trazendo uma humilhação para outra pessoa. Aí isso é uma vaidade. Então a vaidade não está no brinco, está no porquê que você está usando. Até porque, como foi falado aqui, isso é uma questão de cultura. Se você sair daqui desse país e ir para outro, a pessoa não vai comer do mesmo jeito que a gente come, ela não vai sentar, ela não vai usar as mesmas roupas que a gente usa. Então, assim, para você que está nos assistindo, que está chegando agora no Evangelho, você deve estar perguntando, então o que é doutrina e o que é dogma? Qual a diferença de um para outro? Então, assim, explicando muito rápido. O que é doutrina bíblica? Doutrina não muda. É amar a Deus, amar o próximo, é você buscar a presença de Deus, é você buscar comunhão. Isso é doutrina. A doutrina, ela não muda. Ela não é temporal, ela não é cultural. Então, por exemplo, aqui nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Se você for lá para o Japão, a doutrina continua a mesma. Está valendo a mesma doutrina. Os dogmas, ele é diferente. Eles são questões culturais, sociais, que eles vão mudando de acordo com a sociedade e com a necessidade da igreja. Então tem coisa que aqui no Brasil pode, se você for em outro país, não faz sentido nenhum, e assim vice-versa. Então esses dogmas, eles podem ser discutidos, debatidos. Então se você está numa igreja que a pessoa não, o dogma ele não é discutido. Ele é discutido, porque hoje ele faz sentido. Vai fazer sentido daqui 10 anos? Vai fazer sentido daqui 20 anos? Então ele muda de acordo com a sociedade.
A doutrina bíblica, não. A doutrina ela é a mesma aqui, ela é na Rússia. Se você for lá na Lua, ela é a mesma doutrina. Tem que ser a mesma. Ela tem que ser a mesma. Agora, o dogma, não. O dogma, por exemplo, eu vou falar por mim, eu tenho 37 anos, e os 37 anos eu sou criada dentro da igreja. Tem coisa que hoje, não tem problema de se fazer, mas se você fizesse esse mesmo ato há 20 anos atrás, a igreja te proibia. Então, isso é um dogma, porque mudou. Ou seja, hoje, vou dar um exemplo aqui que você pode achar bobo. Ir no cinema. Há 20 anos atrás, era proibido um cristão ir no cinema. Agora, hoje, já tem filme evangélico que as igrejas fazem o grupo para ir no cinema. Então, isso é um dogma. Por quê? Porque mudou. Não é doutrina. Se fosse doutrina, não mudaria. Não muda, porque a doutrina ela não muda. Agora, o dogma ela pode ser questionado. Se você está numa igreja do dogma que você não concorda, você também não vai arrumar briga com o seu pastor. Procura uma igreja na qual você se adapta. Se aquela igreja tem esse regimento e tudo, não adianta você brigar com o regimento. Agora, uma coisa que não se abre mão é da doutrina bíblica. A doutrina não tem discussão, não tem se você gosta ou não, se você concorda ou não, ou se você aceita ou não. A doutrina bíblica ela é indiscutível. Agora, o dogma, ele passa. Daqui 20 anos, se a gente fizer uma live, não sei se vai ter live naquela época, deve ser outra tecnologia, nós vamos estar falando de outros dogmas, que para aquela geração vai falar, nossa, mas que coisa mais sem sentido. Por quê? Porque ele é transitório, ele passa, ele muda. O que era proibido numa época, hoje talvez não seja necessário proibir mais. Então, isso é dogma. Então, a vaidade, o ensino da vaidade, ele muitas das vezes ele é pautado por dogmas de igreja. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. E isso tira o verdadeiro sentido da doutrina. Qual é a doutrina a respeito da vaidade? É que você não pode dar espaço para nada que ocupe o lugar de Deus. Isso pode ser uma roupa, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento e pode ser até a igreja. Você sabia que tem gente que idolatra a igreja? A igreja. Ele idolatra o pastor. Tanto é que se o pastor cair, ele vai para o mundo junto com o pastor. Então, assim, isso também é uma vaidade. Então, não idolatre pessoas, não seja fã de pessoa nenhuma. Ah, eu sou fã, eu ponho a minha mão no fogo. A única pessoa que você tem que pode botar a mão no fogo é sua esposa seus filhos. E olha lá que ainda tem muita gente que queima sua mão. Passou disso, todos nós, todos, somos carentes da misericórdia de Deus. E é por isso que o estudo bíblico ele é muito importante, porque você estudando, você vai começar a diferenciar isso que a pastora Nayara está falando. Porque existe a doutrina bíblica e existe algo que eles falam que a doutrina, que quer se colocar como doutrina humana. Às vezes, se você não tem um conhecimento bíblico, e aí eu não vou citar nomes, mas eu vou dar um exemplo claro disso, a respeito do Natal. Existem muitas instituições que colocam uma doutrina humana, colocam como se fosse uma doutrina bíblica a respeito do Natal, só que é algo totalmente distorcido, assim como vários temas sobre a vaidade, sobre o casamento, sobre a vida na igreja, sobre ser obreiro, e tudo que perpetua a nossa vida, corre-se o risco da pessoa interpretar errado. Então, assim, você estudando a Bíblia e você estudando o que é a palavra de Deus verdadeiramente, por isso é importante você meditar nela dia e noite, você começa a discernir, peraí, isso daqui é uma doutrina bíblica, isso aqui foi Deus que colocou, então eu vou seguir. Isso aqui já não é, isso aqui o pastor, o responsável, ou fulano, que está me falando isso daqui como se fosse uma doutrina, mas é uma parte humana, é um dogma. A pastora Nayara citou a questão do cinema, eu cito a questão da Coca-Cola. Coca-Cola, se você estiver ouvindo, patrocina nós, mas é uma Coca-Cola. Mas assim, a Coca-Cola, minha avó, ela era obreira na Igreja Universal, muitos anos ela foi, depois ela foi para a Igreja Batista, mas eu passei muitos anos sem poder entrar a Coca-Cola dentro de casa, porque era taxado como do inimigo, como proibida. Se você ia, você estava dando brecha. Se você bebia aquilo ali, você comprava aquilo ali, você estava amaldiçoando a sua casa. Então hoje já sabe-se que isso não era uma doutrina bíblica. Isso era algo que alguém colocou e se espalhou, e as pessoas acreditaram com tanta veemência que se você pegasse numa Coca-Cola, parecia que você estava pegando
no próprio diabo. Você era mal vista, se parecia que alguém queria botar a mão na sua cabeça e orar por você para expulsar. Eu peguei essa época também. Então, assim, hoje nós sabemos que de nada, assim, lógico que tem a parte da saúde, né? Você não deve tomar, enfim, assim, de forma exacerbada, de você começar a prejudicar a sua saúde. Mas a gente sabe hoje que nas datas comemorativas, tá um dia de muito calor, você pode tomar uma Coca-Cola, porque de nada Deus se importa com o meu corpo. Eu não vou levar ele para a glória. Ele vai ficar aqui, ele veio do pó ele vai voltar. Você cuida da sua saúde a fim de você ter uma qualidade de vida, de você poder caminhar, de você poder pegar um filho no colo, de você poder trabalhar, de você poder viajar com a sua família, para que no futuro você não se torne uma pessoa acamada, né? E mesmo assim, mesmo cuidando, nós ainda corremos esses riscos, né? De ter uma sequela no final da vida. Mas a gente se cuida para evitar isso. E não porque está na Bíblia, não porque é uma doutrina bíblica. Então você só consegue ter esse discernimento através da oração e através do estudo bíblico. Através da palavra de Deus. Porque se você começar a acreditar tudo que é falado e tudo que é colocado por vídeo na internet, tudo que é pregado, você acaba seguindo algo totalmente alienado. Você começa a pegar um fardo que não é seu. Você começa a viver um peso, uma prisão. Porque eu já senti isso. Eu senti como se eu estivesse preso no Evangelho. O Evangelho ele se torna uma prisão que parece que você não tem saída mais. E Deus ele não trouxe a palavra dele, ele não morreu na cruz para nós vivermos nessa prisão. Ele fez isso para a gente ser livre e viver uma vida feliz. Feliz em alma, em espírito e em corpo também. O Evangelho ele é liberdade. Ele é a liberdade. E a vaidade ele é um aprisionamento porque ele te aprisiona. Por isso que a nova tradução chama de ilusão. É uma ilusão. Se torna uma ilusão. É você segurar no nada. É você preencher, se sentir seguro em algo que não é uma base para você. Então, nós estamos falando aqui, aí fica até a sugestão de nós falarmos sobre doutrina e dogmas, porque é tão necessário, porque tem coisas que nós olhamos e às vezes você pensa assim que você está servindo a doutrina e na verdade são dogmas. Os dogmas eles são necessários. Eles são necessários para nos ajudar a conduzir o Evangelho. Mas quando ele passa a ultrapassar a doutrina bíblica, é que merece a reflexão. Ou seja, aquilo que a Bíblia não condena, o homem não pode condenar. Ou seja, eu não posso falar, eu aprendi isso. Você não pode falar quando a Bíblia se cala. A Bíblia se calou, você se silencia. A Bíblia não tem um princípio sobre aquilo ali. Então não é que o achismo, eu acho, e que aí achar todo mundo acha. Mas o que a Bíblia não condena, eu não posso condenar por achismo meu. Então, por exemplo, eu não posso chegar para você, e pode ser muito polêmico o que eu vou falar aqui, eu não posso chegar para você e falar, você não pode beber um vinho. A Bíblia não condena, a Bíblia condena a embriaguez, mas eu não posso condenar. Agora, o que o dogma faz? A gente sabe que hoje o vinho é uma bebida alcoólica. Se você tomar, você não pode dirigir, você não pode fazer uma cirurgia. Então, para o cuidado seu, a igreja tem isso como dogma, então é um dogma bom. Porque para o cuidado seu, para te cuidar, a Bíblia não proíbe eu de comer, mas eu tenho que comer moderadamente, porque senão isso vai criar uma doença em mim. Então, tem coisas que eu tenho que ponderar. Então, o dogma ele vem para ser um auxílio, para nos ajudar. Então, quando a gente aprendeu, olha, crente não bebe, crente não fuma, porque a Bíblia não tem falando sobre fumar. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar dele. O templo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu não posso idolatrar o meu corpo, mas eu posso cuidar dele. Então, o dogma, quando ele vem para auxiliar, é perfeito. O que é que não pode? É quando ele ultrapassa a doutrina bíblica. Então, todo dogma que quer trazer uma santidade daquilo que a Bíblia não condena, aí merece a nossa reflexão. Então, por exemplo, tem pessoas que hoje eles estão afastados da igreja porque por um ensino de coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia não está dizendo nada. Então tem pessoas que hoje ele não pode batizar, a igreja que determina quem pode batizar, a igreja que determina quem pode ceiar. Isso aí é dogma, porque a Bíblia não diz. A Bíblia não fala lá, a Bíblia só fala assim, você se arrependeu? Quer ter uma nova vida com Deus? Então seja batizado e participe da mesa do Senhor. Eu, como eu posso falar como pastor, eu não tenho autonomia de falar no unidunité. Você pode, eu posso te ajudar a tomar a decisão. Eu posso chegar numa pessoa que está cometendo um pecado sistêmico e tudo, e falar para ele, olha, não faça isso.
Agora, eu não posso, na minha autoridade, proibir a pessoa se chegar ao Senhor. Então, quando a gente começa a botar regra, olha, você tem que ter tal idade, você tem que ser casado no papel, você tem que fazer... Aí isso aí já é dogma, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, aí isso torna uma vaidade nossa. Por que eu digo uma vaidade? Porque a gente se torna uma autoridade naquilo que a Bíblia não está dizendo que eu tenho autoridade. E isso é uma vaidade. E eu vejo hoje isso como uma vaidade de obreiro, que a gente toma uma autoridade que não é nossa. E é uma das maiores autoridades, uma das maiores vaidades que tem nas igrejas de hoje, que tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. E é sim, obreiro, você que está ouvindo, isso aí é uma vaidade. Quando você começa a colocar barreiras para as pessoas não virem a Deus, você está sendo vaidoso, porque você está colocando sua opinião, a opinião da placa da sua igreja. Você está defendendo as paredes da sua igreja. E Jesus não veio para a parede. Já tinha parede, porque já tinha templo naquela época. Ele não veio para salvar o templo. Ele veio para libertar as pessoas, as almas. Ele não veio para... Quando ele falou que ele ia restaurar o templo, ele não restaurou as paredes. Ele tirou quem estava fazendo coisa errada de lá de dentro. Ele morreu e ressuscitou. Essa é a restauração que Deus fez. Pessoas. Então, às vezes a gente defende placa, a gente quer defender o Evangelho, a defesa do Evangelho é ganhar almas, não é expulsar elas. Então, toda vaidade que vem, que isso é uma vaidade, é uma das maiores vaidades que a igreja brasileira tem. Ela quer defender o Evangelho expulsando as almas. Não trazendo as almas, porque as almas, elas não são minhas. As ovelhas não são suas. As ovelhas, elas já têm dono, porque é o nosso Senhor Jesus. Então, a partir do momento que eu tomo posse delas, eu estou usando da minha vaidade. E é inútil você fazer isso. E além de ser pecado também. Nós vamos abrir aqui Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Diz assim: pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, dentro disso, nós temos o quê? A esperança em Cristo. Eu vou ler aqui na minha tradução. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Uma das observações que a gente faz, que esse versículo nos atenta, é porque por vaidade nós pecamos. A Bíblia ela fala que Adão e Eva, quando Deus dá a ordenança para não comer do fruto, ele dá essa ordenança para Adão. Quando Eva se chega, a Eva conta para a serpente que o que passaram para ela é que não poderia tocar e nem comer do fruto. Eva não sabia que a serpente não falava, ela não deu nome para os animais, quando ela chegou já tinha o nome de serpente. E aí ela come desse fruto e ela vai levar, a Bíblia conta que ela vai levar para Adão. Naquele momento, Adão, por vaidade, porque isso é uma vaidade, quando ele bota Eva acima de Deus, por quê? Porque às vezes ele teve, aí é uma interpretação, né, minha, uma reflexão minha de pensamento, quando ele resolve não dizer não para Eva, quando ele resolve não dizer não para comer o fruto, quando ele decide não clamar a Deus, porque ele tinha esse relacionamento já com Deus antes mesmo de Eva chegar. Ele tinha ouvido do próprio Deus a recomendação. Ele ouve do próprio Deus. Eva ouviu dele, mas ele ouve do próprio Deus. Então, às vezes, a parte da natureza humana de dizer assim, não, eu não vou contestar o meu marido, eu não vou contestar a minha esposa, com uma questão que é uma doutrina bíblica, que é um ensinamento que Deus fez, você tem autonomia, é onde você coloca Deus acima de todas as coisas. É onde a pessoa, o cônjuge que está com você, vem com uma proposta que fere o que a Bíblia diz, o que a doutrina bíblica diz, e você não tem coragem de falar, olha, não porque... Então, vamos dar continuidade para a gente poder finalizar o nosso estudo. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 e 6. Diz assim: e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade
Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Vou ler na minha tradução. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Então é isso. A questão da vaidade, você tem exemplos práticos, né, de como você pode combater essa vaidade velada que nós mesmos colocamos. Nós nascemos com isso, né? A Bíblia fala em Romanos que nós nascemos assim, mas Cristo, Ele é a esperança, Ele é a diferença. E aí você pode, por exemplo, examinar o seu coração. Você pode ver onde você tem buscado o valor, o reconhecimento, se é em Deus, se é nas pessoas. Porque Eclesiastes mesmo fala que você tem que estar atento, porque às vezes você tem 50, 60 anos aqui, mas você tem uma eternidade com Cristo. Então aquilo que você, examine no seu coração, aquilo que você tem feito, ele te leva para a eternidade ou ele te dá o término aqui na terra? Outra coisa é praticar a humildade. Reconheça as suas limitações. Reconheça aquilo que você não consegue fazer. Reconheça aquilo que não vem de você. Aquilo que você tem feito para Deus, que não compra a vontade de Deus, mas aquilo que você se torna dependente de Deus. Então passe a tomar um direcionamento em Cristo, não para você ter algo dele, para que Deus te deva alguma coisa, mas reconheça que você precisa orar por causa de misericórdia de Deus. Você precisa jejuar porque você é dependente de Deus. Você precisa ir cultuar a Deus porque você é dependente de Deus. E não porque você quer ser merecedor de algo, ou não porque por vaidade, para que você quer preencher o seu tempo, para que você quer preencher um status de algo que você vai ser momentaneamente aqui na Terra. Então, você pode redirecionar as suas prioridades. Veja algo, invista em coisas que vão ser eternas. Invista em coisas, por exemplo, a criação dos seus filhos, para que quando você não estiver mais aqui, eles sejam fortalecidos em Cristo verdadeiramente. Não se preocupe em dar para eles só a educação terrena, deles se formarem, deles trabalharem, deles ganharem dinheiro, mas ensine eles serem formados também em Cristo, para que quando você não esteja aqui, eles não se desviem do caminho. Cultive a gratidão e agradecer a Deus pelo que você tem, sem se comparar com aquela blogueira famosa, com aquela vizinha, com aquele familiar. Seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida hoje, pelo que você tem hoje, pelo que você é hoje. E permaneça em Cristo para que amanhã você consiga continuar com Ele. Porque a maior lição que nós temos é essa, que a vaidade ela é vazia e ela é enganosa. Cristo, Ele é verdadeiro e Cristo nos preenche verdadeiramente. E quando Pedro escreve essa carta, direcionada nessa parte aos jovens, mas é importante nós tomarmos o princípio disso, que ele fala para a gente tratar o outro com humildade, né, no trato da humildade. E aí a gente fala sobre servir. A vaidade, ela preenche um espaço no sentido que do resultado para nós. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem a vaidade do relacionamento, é para ela. E o servir na humildade é você servir o outro. A vaidade ela não nos permite servir o outro sem que eu não tenha nada de troca. Ou seja, eu vou ganhar o quê com isso? Porque a vaidade ela é como se fosse o querer do prêmio. Não, eu vou fazer isso, mas eu quero saber o que eu vou receber de volta. Se eu for fazer um bem para a Bárbara, eu quero saber o que a Bárbara vai me devolver com isso. Então, quando a gente tem esse pensamento, é a vaidade que nos ensina isso. Que a gente faz para o outro, por isso que ela é muito vinculada à idolatria. Porque o que é o ídolo? É você fazer alguma coisa para o ídolo, porque o ídolo vai te fazer alguma coisa, ele vai ele vai te beneficiar. E aí o cristianismo, que não tem espaço para o ídolo, ele quebra esse paradigma. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que servir humildemente, sem esperar que a pessoa me devolva aquele serviço.
ou me devolva a gratidão. Servir unicamente para agradar a Deus. E aí, como é difícil isso? Você servir o outro sem que o outro não tenha obrigação nenhuma de fazer a mesma coisa, sequer de ser grato. É por isso que ele fala que você tem que ser muito humilde para você servir o outro. Você tem que ser humilde no trato com o outro. Por quê? Porque às vezes a pessoa está me tratando com arrogância, ele está me tratando com falta de educação, e eu tenho todos os motivos de tratar ele pior. Aí a Bíblia me ensina a humildade, ou seja, eu vou tratar ele do jeito que ele não está me tratando, e muitas das vezes do jeito que ele não merece. Se eu sou uma pessoa vaidosa, eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou me permitir fazer isso. É por isso que a humildade, ela é o antídoto para a vaidade. Você tira a vaidade do seu coração quando você se torna humilde. Porque você consegue tratar o outro de uma maneira que ele não está te tratando. Você consegue estender a mão de uma maneira sendo que você sabe que aquela pessoa não vai fazer aquilo com você. Se ele tiver a mesma oportunidade, ele não vai te tratar assim. E mesmo assim você faz. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele nos amou quando nós não merecíamos. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Ou seja, ele não esperou a gente ser amável para nos amar. Ele não esperou a gente se consertar para nos receber. Não, ele nos amou do modo desprezível que nós éramos. Então, você hoje que está aí pensando assim, nossa, mas como é bom você conviver com quem você gosta. Como é bom você conviver num ambiente de gratidão. Mas a gente sabe que nem todo ambiente é assim. Você tem escola, você tem faculdade, você tem trabalho, você tem emprego, você tem família. E muitas das vezes você está num ambiente que você não está sendo tratado da maneira que você está tratando. E você precisa ter a humildade de Cristo para você tratar bem quem está fazendo mal para você. De você pensar bem em quem tem maus pensamentos para você. A gente, no nosso natural humano, a gente nunca vai fazer isso. A gente nunca, se você falar que você acordou querendo ser, você não quer, é da nossa carne. Romanos fala assim, a gente é subjugado a uma vida já de caído. Se a gente não tiver essa humildade. Então nessa noite, nessa live, né, se você vai ouvi-la depois, peça para o Senhor, me ajuda a ser humilde, me ajuda a viver para te agradar, não para me agradar. Não para agradar as pessoas, mas para te agradar. E muitas das vezes o agradar a Deus é você se desagradar. É você abrir mão da sua vontade. E para você abrir mão da sua vontade, você tem que abrir mão da sua vaidade. E é difícil. É por isso, mas você tem um amigo que pode te ajudar, que a gente chama ele de consolador, advogado. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele torna isso possível. Sim. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido absorver um pouco sobre o que é vaidade, o que Deus diz, o que a Bíblia diz sobre isso. E vamos orar encerrando. Desde já eu agradeço, né, cada um que fica aqui até o final, que volta depois, que assiste nos outros canais. Que Deus possa edificar a sua vida cada vez mais, amém? Vamos orar. Deus, Pai, eu louvo o teu nome, te agradeço e te exalto. Obrigada, Senhor, pelas vidas que vieram através dessa live ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu ensino. Senhor, que a Tua palavra, que é liberdade, a Tua palavra liberta, Senhor. Nos liberta das nossas vaidades, liberta o nosso coração, Pai. Deus, eu quero orar e clamar por todas as vidas que estiveram online, as que estiveram na primeira live, que estiveram nessa. Senhor, as que ainda vão assistir. Por onde passar esta palavra, Senhor, quebra toda a vaidade do nosso coração. E todos aqueles que reconhecem o Teu nome e querem viver uma vida nova contigo, Pai. Que esta oportunidade possa ser dada através do Teu santo nome. Abençoa cada um deles, aonde quer que eles estejam, Pai. Que a vida deles possam ser abençoadas. Meu Deus, que o Teu sangue precioso possa perdoar os pecados. E que novas histórias possam ser escritas pelo poder do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Amém. Deus te abençoe.